Me lembro que ainda garoto, procurei uma vez um homem de Deus, falei, ora comigo. Ele falou, oro. Mas pelo que você quer que eu ore? Falei para ele, eu gostaria de ter mais experiências com Deus. Ele falou, se você quer ter mais experiências com Deus, em vez de estar me pedindo para orar por você, você que deveria estar desenvolvendo uma vida de oração. Porque diz, é lá na sua vida de oração que você vai ter as experiências que você está querendo alcançar comigo orando por você. Eu fiquei um pouco ofendido, achei ele rude e mal disposto, né? Sem vontade de abençoar os outros. Mas de alguma forma eu percebi, não completamente naquele momento, que aquele conselho estava carregado de toda a verdade que eu precisava. Se havia um lugar onde o sobrenatural seria acessado, era na minha vida de oração, e não apenas pedindo oração para os outros. Quando você lê o livro de Atos, a maior parte das experiências extraordinárias narradas tem um pano de fundo em comum, que é uma vida de oração. O dia de Pentecostes, o que é que aquele povo estava fazendo no cenáculo? Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Então a experiência da visitação do Espírito Santo em Atos 2 foi gerada naquele ambiente de oração. Em Atos capítulo 3 nós temos um milagre de um paralítico sendo levantado na porta formosa do templo. A Bíblia diz que Pedro e João iam como de costume à hora da oração. Naquele desenvolvimento de uma vida de oração, eles começam a ver sinais e prodígios. Em Atos no capítulo 4, a Bíblia fala dos discípulos novamente sendo cheios do Espírito Santo. Mas não só eles, a Bíblia diz o lugar onde estavam reunidos tremeu. Você consegue imaginar uma reunião dessa? Onde o prédio, o ambiente que nós estamos, todo é chacoalhado com o poder de Deus. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E você vai seguindo a narrativa bíblica. Um anjo de Deus aparece para Cornélio, Atos 10. O que é que Cornélio estava fazendo? Orando. O apóstolo Pedro tem uma visão no telhado, em paralelo ao que está acontecendo com Cornélio. O que é que Pedro estava fazendo em cima do telhado, enquanto preparava a comida? A Bíblia diz que Pedro subiu, né, ao eirado para orar. Quando você olha a visão que Ananias tem, e o Senhor aparece a ele, tem um contexto, não só Ananias, mas Paulo especificamente, está 3 dias trancado, sem comer nem beber, orando, né? E o Senhor se manifesta a Ananias dizendo, vai lá, impõe suas mãos sobre Paulo, e nós vemos uma experiência sendo provocada. O Senhor Jesus aparece para Paulo no templo. O que é que Paulo estava fazendo lá no templo? Piquenique? Não, estava orando. E você percebe que a oração é de fato uma porta para o sobrenatural, não apenas para experiências, mas também para vivermos, além das respostas às orações, um nível maior da manifestação do reino de Deus nessa terra. Mas a pergunta em cima da qual nós queremos trabalhar é por que orar? Por que a oração acaba se tornando essa porta de entrada para a manifestação do sobrenatural? E eu quero, antes de tentar trabalhar o conceito correto, eu quero trabalhar 2 questionamentos que eu particularmente me fiz muitas vezes e já vi muita gente, né, fazer o mesmo tipo de indagação e pergunta. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar a ideia de que a oração não é meramente informativa. Ela não tem o propósito de comunicar a Deus uma necessidade. O Deus onisciente, que conhece tudo, o Deus presciente, que conhece as coisas antes de acontecerem, não precisa ser informado sobre um problema. Então, a oração não cumpre um papel de informar Deus sobre uma necessidade, uma vez que ele já sabe de tudo. O segundo questionamento diz respeito à vontade de Deus. Muita gente me pergunta, mas Deus não faz o que quer, quando quer, como quer, do jeito que quer, uma vez que Ele é soberano? E eu digo para as pessoas, não confunda soberania com unilateralidade. Deus não age sozinho. Ele chama o tempo todo o homem para um lugar de interação. E Ele só faz isso porque Ele quis. Ele decidiu ser soberano do jeito dele. De vez em quando eu vejo gente dizendo que se Deus depende do homem para fazer alguma coisa, Ele não é soberano. Eu digo, se Ele precisar estar reduzido ao seu conceito de soberania, é que Ele não é soberano. Ele é soberano do jeito que Ele quer. Se Ele decidiu agir assim, se Ele decidiu revelar na sua palavra que as coisas funcionam assim, elas são assim, ponto final. Mas, estritamente, quando você pensa, se Deus faz o que quer, como quer, do jeito que quer, então por que nós vamos orar? Ele já vai fazer o que faria, independente de eu orar. Ele não vai fazer nada porque eu orei. Então por que Ele me mandaria? Não apenas deixaria a porta aberta, mas me mandaria orar para que Ele faça o que Ele já ia fazer, independente da minha oração? Se nós não entendemos essas questões, provavelmente a nossa vida de oração não vai ser provocada ao nível de resposta que eu e você precisamos que ela seja.
Então, há algumas verdades nas quais eu quero trabalhar, e eu vou mexer primeiro nesses dois conceitos, para só depois responder por que orar. Então, uma das coisas que eu e você precisamos levar em consideração é que o reino de Deus, como um todo, suas verdades, seus princípios, não deveriam sofrer o que muitas vezes nós fazemos, que é uma leitura emocional. Um dia eu perguntei para alguém: por que é que você ora a Deus? Ela falou: eu oro a Deus porque Deus pode fazer qualquer coisa. Eu falei: mas o fato dele poder não significa que ele vai fazer. Uma pessoa rica pode dar muito dinheiro para uma pessoa pobre em necessidade, mas o fato de que ele pode não significa que ele vá fazer, a menos que ele queira. Eu falei: então apenas acreditar que Deus pode não leva a mim e a você provavelmente a nenhum lugar prático, a menos que a gente entenda que ele queira. Então a oração, ela precisa nos levar além do entendimento de que Deus pode agir. Nós precisamos compreender que o Deus que nos mandou orar tem prazer em responder orações e decidiu usar essa forma para que ele pudesse se mover e realizar coisas extraordinárias na terra. Quando eu e você entendemos por que orar, nós vamos entender que Deus nos chamou a esse lugar de oração, porque nossas orações são parte fundamental do processo para que o sobrenatural se manifeste na terra. E aí nós começamos a entender que o Deus que nos chamou a orar não apenas pode, mas ele quer responder, e isso já faz toda a diferença.